Olá pessoal, estamos aqui começando mais um FG Conecta, né, sempre com o objetivo de trazer aí o conhecimento para os clientes, né, parceiros, né, fornecedores, amigos. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Marcos Eusébio, gerente de engenharia de aplicações e treinamentos da Bitzer. Esse segundo episódio nós vamos bater um papo aí sobre manutenção e refrigeração para operação em supermercado. Para quem vem nos acompanhando, no primeiro episódio batemos um papo muito bacana com o Cláudio José da Eletrofrio, falando também sobre refrigeração voltada para a operação de loja, um papo aí que deu uma repercussão muito boa, muito positiva para o setor e motivados muito por isso. Agora estamos aqui nesse papo hoje com a Bitzer. Agradeço a Bitzer, né, por essa iniciativa aí de apoio, tá com a gente nesse momento. E vamos lá bater aquele papo descontraído. Estou aqui com o Júnior, né, diretor da FG, Gervásio Júnior, o Arthur, supervisor técnico da FG também, né, estamos aqui no dia a dia compartilhando vários desafios, e hoje aí com esse grande professor que vai nos dar a honra de um bom papo. Isso aí. Seja bem-vindo, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela recepção, obrigado pelo convite, e vamos para cima falar bastante, para poder compartilhar conhecimento com vocês que são uma grande referência no Brasil, né, da nossa ciência da refrigeração, né, do negócio de refrigeração. Muito obrigado. A gente agradece, obrigado pela vinda. Acho que todo conhecimento ele nunca é demais, né? A gente vê cada vez mais que a gente precisa de sempre estar reciclando o básico, né? Acho que o diferente é importante, a novidade é importante, as tendências é importante, mas o básico aí precisa sempre ser reforçado. Então hoje a intenção é a gente tentar trazer aqui um papo voltado para a operação de loja mesmo, tá? Tentar trazer uma linguagem leve, explorando, fazendo dar uma passada geral, né? Conversando um pouco com o Eusébio aqui, ele falou, cara, eu gosto muito de trazer uma linha que tudo nasce da necessidade, né Marcos? É isso aí. E aí eu queria ouvir de você como é que é a sua linha de raciocínio para isso, para que a gente consiga trazer sempre uma durabilidade maior, uma confiabilidade maior aos sistemas, né? E preservar os nossos queridos compressores semi-herméticos, né? Que não são poucos que a gente tem aqui instalado no Parque do Espírito Santo e no Brasil como um todo. Isso aí. Bom, refrigeração é vital, né, por uma questão minimamente de segurança alimentar, mas a refrigeração caminha para conforto humano, caminha para processo, para alimento, para diversas possibilidades, né? Então, a manutenção é vital para que o equipamento se mantenha dentro daquilo que foi o propósito durante aquela etapa que nasceu, que foi uma necessidade, a necessidade virou um projeto, o projeto virou um investimento é dinheiro, né, e o equipamento tem uma ideia de uma programação de vida útil, né? Então, e durante o tempo de vida útil é esperado que o equipamento responda aquilo que foi proposto inicialmente, não só pelo investimento, mas pelo propósito, que seria trabalhar dentro daquele custo de energia consumido, trabalhar para manter o alimento ou manter o conforto de uma quantidade de pessoas que estão dentro do ambiente, né? E eu disse uma máquina que faz isso. E é muito comum a gente falar de uma máquina de refrigeração que está lá no centro da máquina, um compressor que trabalha tal qual é o coração do nosso corpo. O teu corpo também precisa de manutenção, né? E que se você vai empurrando muito para frente a manutenção do teu corpo, lá adiante a conta fica cara, né? E uma máquina que poderia aturar mais tempo ou entregar por mais tempo a qualidade que foi proposta desde o princípio, começa a te dar dor de cabeça. E com menos desgaste, né? E com menos desgaste. Com menos desgaste. E além de tudo isso, não só falando do ponto de vista da máquina, lembrando que uma operação para supermercado, por exemplo, né, o produto que você vende, o produto que é vendido para o consumidor, uma parte considerável, significativa do custo desse produto é o frio, né, e o frio é produzido, né, pelo equipamento, né, o equipamento garante, né, toda aquela parte da ciência, da transferência de energia, da manutenção da temperatura, a temperatura dentro daquela normalização que é exigido por governo, etc. e tal, né? Então, e isso é qualidade que o cliente na ponta vê, e cada vez mais vê, porque o cliente cada vez mais tem informação, e a informação cada vez mais é pública por conta do que é o fenômeno de rede social hoje. Então, aquilo que você entrega, no próximo segundo, que se está com qualidade ou não, muita gente vai estar vendo. Então, manutenção, né, ela vai tocando tudo isso.
né? Não só, então, o valer a pena do teu investimento, o propósito do projeto desde o princípio, né? E a qualidade do produto que você entrega, que é a imagem da bandeira da empresa. Uma coisa que, no que a gente vem para sistema de refrigeração, né, nessa linha, é importante entender que um sistema de refrigeração ele se comporta de maneira diferente em locais diferentes. Sim. Né? Sim. E por isso das premissas, né? E as próprias, a própria preservação não ideal do sistema coloca ele em condições diferentes também. Né? A própria temperatura externa é um fator que ele está, né, diretamente ligado a isso. E é importante quem está comprando entender as variáveis que estão sendo consideradas nessas premissas iniciais, né, que parte da necessidade, para que isso seja preservado ao longo do tempo, para o entendimento do que está sendo selecionado ali. Né? Então, assim, acho que quanto mais a gente conseguir traduzir isso aí pro seu mercadista, ajuda, ou pelo menos ele saber que, cara, existem vários fatores que precisam ser dominados, né? Eles precisam ser compreendidos que eles fazem, são 90% responsáveis para que isso tudo aconteça, né? Para que a aplicação de fato se comporte conforme prevista a necessidade. Para que tudo trabalhe bem, né? A grosso modo, assim, um exemplo, é como um pneu de um carro, né? Não é o mesmo pneu que você vai usar dependendo da temperatura, do solo, se está na neve, se está na areia, está na terra, se está no asfalto. Existem massas de pneu, que formação de pneu específica para cada tipo de rodagem, né? E é o que você falou, refrigeração é bem isso. A máquina que pode ir muito bem numa cidade em Santa Catarina pode ir muito mal se for feita da mesma base de seleção colocada, por exemplo, em Cuiabá. Né? Porque a máquina de refrigeração, ela, além de tirar o calor, esse calor que ela tira não tem milagre, tem que jogar o calor para algum lugar. Né? E para que esse calor seja expulso para outro lugar, depende o quê? Da temperatura externa, porque toda mágica acontece por transferência de calor, e transferência de calor só acontece quando tem uma diferença de temperatura específica, sem querer entrar muito no mérito científico, mas é isso. Então, ou seja, um bom projeto começa com a boa seleção do equipamento, pensar, sempre ter a parceria com uma empresa que entende o que está falando, coloca a palavra com clareza, né, e que o produto tenha uma certeza de rede de assistência técnica na região onde ele é instalado, porque não adianta só comprar um produto bom que vai responder bem para a aplicação, mas não existe produto que em nenhum momento não vai precisar de uma assistência, de uma reposição de peça, e é o pós-venda que garante que a próxima venda vai ser feita, e é o pós-venda que garante com quem que você negociou o produto lá inicialmente. E manutenção vai ser muito sensível a isso, né? Porque manutenção não é somente trocar peça, né? É o entendimento do produto e a certeza que quem está ao teu redor está prestando o melhor serviço possível para você. Né? Uma coisa que a gente vê, eu falo que o mercado de ar-condicionado, a climatização, em geral, ela já vem, o conjunto já vem dimensionado da indústria do ar-condicionado, vamos falar assim, né? Todos os componentes já estão ali dimensionados pelo fabricante, você vai fazer uma conexão, né, entre uma evaporadora, condensadora, que vai estar ali, cada um com na aplicação de onde vai estar o compressor, enfim. Na comercial, não. A comercial, a gente tem que selecionar cada componente. Sim. Então nós estamos falando aqui, beleza, vamos olhar o compressor para fazer o dimensionamento conforme a necessidade de carga da loja, beleza, mas para isso funcionar eu preciso do meu condensador estar bem dimensionado, eu preciso do meu evaporador estar bem dimensionado. Né? Então, um componente depende do outro. Nós vamos falar aqui da Bitzer, né? Das principais fabricantes de compressor, não só no Brasil, mas no mundo. E nós estamos começando um papo para o condensador. Né? Teoricamente, né? Sim, porque falando de manutenção, né, que é o mote, o propósito dessa nossa reunião, nós sabemos, né, quem trabalha no ramo sabe que uma boa parte dos problemas do sistema de refrigeração nasce pela falta de manutenção de um condensador, né, seja por sujidade, seja pelo efeito de uma falta de um ventilador operando, seja por um problema de comando em quadro elétrico, por uma falta também de manutenção adequada aos componentes de segurança e controle de um quadro elétrico que vão chamar um condensador, a disposição do condensador, o local da instalação, porque o calor que é retirado dos ambientes, ele tem que ser rechaçado, tem que ser perdido lá no condensador. E a falta de manutenção do condensador traz uma série de problemas.
Então, eu aproveito para trazer assim, a gente precisa de entender que o conhecimento de refrigeração minimamente básico, ele não pode ficar só no prestador de serviços de refrigeração. Sim. A operação de perecível, gerência de loja, setor de compras, proprietário, dono do comércio, ele precisa entender minimamente por quê. Porque o condensador é uma área que pouco se vai. E olha a importância de um motor ventilador do condensador parado. Para E uma loja. quantas vezes Para a uma gente não loja, vê, para uma loja. às vezes você tem de 4 ventilador, 3 parado. Não tem como isso dar certo. Isso é caso isso é urgente. E às vezes a gente trata como urgência uma iluminação maior do que um motor ventilador para que ele seja reposto de maneira rápida. Então é importante entender, a gente sempre fala isso. Cara, quer ter a vida longa, quer diminuir o desgaste, garante ar fresco entrando no seu condensador, garante ele funcionando, obviamente, né, bem dimensionado, né, bem selecionado, partindo da necessidade do sistema agora, né? Isso não é achismo, né? Você tem, por exemplo, números dentro da BIT, sei que você sabe por que quando dá problema no compressor, da onde é o motivo, por que aconteceu aquele problema, né? Tudo é um processo investigativo. Quando, por exemplo, retorna um compressor para a fábrica, seja em período de garantia ou é enviado para a fábrica ou para o serviço autorizado, um compressor com danos, né, não é o interesse nosso, não é somente o conserto e entregar o compressor e falar, fizemos nossa parte. Faz parte a entrega de um relatório com processo investigativo para que aquele compressor não retorne a semana que vem com o mesmo problema, porque via de regra, um compressor ele é danificado porque existe um problema no sistema. É claro que existe também a possibilidade por tempo de uso, por desgaste material, que um compressor dentro daquele período que a gente chama de período até overhauling, né, que daquela data X, após, por exemplo, 8, 10 anos, um compressor retorne para serem substituídas, né, as peças básicas de desgaste. Mas, via de regra, isso não chega. Né? O compressor sempre é antecipado, enviado para nós ou para o serviço autorizado por um dano que realmente os dois principais vilões de quebra de compressor condensador e evaporador. O condensador, porque se ele está... E é só inspeção visual, é isso que você falou. Começa com uma inspeção visual. O que você falou, é a volta olímpica. Né? Você vai, bom, o que é o meu equipamento de refrigeração? Bom, tem aqueles componentes básicos que todos nós já sabemos quais são. Minimamente é compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Bom, partindo do compressor adiante, o compressor descarrega o fluxo lá para o condensador, porque lá no condensador o fluxo tem que perder calor e virar líquido. Bom, inspeção visual, sujeira. Né? Quantas vezes a gente não vai no supermercado, tá cheio de sacolinha lá puxada pelo fluxo de ar do ventilador e a grosso modo é tal qual, imagina um automóvel rodando com um radiador sem água. Pode ser o motor que for, pode ser a tecnologia que for, estou falando de carro elétrico, né? O radiador sem o resfriamento, sem o resfriamento da água de circulação, vai parar o carro. Porque tem que tirar a água que está resfriando o bloco do motor para poder ela retornar fria para poder fazer o processo dela. Condensador, então, inspeção visual, limpeza, posicionamento, operação de todos os ventiladores que estão... Isso é fácil, você não precisa ter um conhecimento aprofundado da refrigeração para olhar o óbvio. Trocador de calor tem que estar limpo. Se o trocador de calor tem 4 ventiladores, todos devem estar operando na maior parte do tempo. Ou apto a operar, né? Ou apto a operar, porque claro que existe possibilidade de controle de operação e capacidade de acordo com a demanda, aí é uma outra história, mas em algum momento eles estarão todos trabalhando ou aptos a operar. E isso é simples numa rotina de manutenção. Essa primeira rotina é a inspeção visual. A gente falou muito até no primeiro episódio do FG Conecta sobre essa aproximação da operação com a manutenção. E, obviamente, a gente não conseguia pontuar todos, né, todos os pontos relevantes, mas se aproxime, chama, a operação de loja chama o cara da manutenção, amigo, cara, como é que eu te ajudo? O que eu olhar aqui todo dia que eu chegar te dá sinal? Porque, em geral, quando acontece uma falha na refrigeração, isso dá sinais antes. Sim. Né? E o próprio, né, falamos do condensador, vindo para o forçador, cara, para o forçador chegar a bloquear e ter um problema, ele já está tendo sinal há muito tempo. Às vezes você já tem uma situação no micro parado, um micromotor, e que poderia também ter sido sinalizado, alguma operação que possa estar com uma quantidade de portas abertas, né, acima do que é o ideal, né, enfim, vários fatores aí, mas precisa ver
aproximação da Sim. operação com a manutenção. Certamente isso diminui muito dos desgastes ou se antecipa a muitos dos problemas que podem vir a acontecer. Né? Falamos um pouco aí, né, que tudo parte dessa necessidade. E de que maneira que a gente aplica tudo isso, né? Como é que a gente vai entrar para a etapa aí de aplicação, que envolve seleção, instalação, né? Como é que você, né, traduz isso para nós? O início do projeto, né? Então, porque a manutenção também a condição da manutenção ser bem realizada, ela também é premissa que os componentes, né, que fazem parte do circuito de refrigeração tenham sido bem selecionados. Né? E bem selecionado não é simplesmente que cada um vai entrar dentro da aplicação necessária. É a qualidade do produto, porque não é tudo igual. Né? Não é tudo igual. Produto não é tudo igual, óleo não é tudo igual, fluido refrigerante não é tudo igual, compressor não é tudo igual. Você tem que procurar entender, procurar ter parceiro e entender a tecnologia, a qualidade e o respaldo que cada fornecedor pode te dar. Então, a partir da premissa, da necessidade, né, do projeto, vem a seleção e aplicação. Boa seleção, né, cabe a uma equipe de pessoas que tenham conhecimento que vai fazer, assim como você muito bem colocou, ar-condicionado, por exemplo, via de regra, é um projeto engessado na aplicação. Engessado, quando eu digo assim, é uma temperatura de evaporação fixa, e aí tem as levas de fluidos refrigerantes específicos de acordo com a etapa que você vai entender a história do ar-condicionado, que tinha lá R22, caminhou para tal coisa, 410, agora está entrando no R32, por exemplo. Mas aí você olha a etiqueta do compressor, está lá, tantos TR, porque o compressor trabalha exatamente naquela aplicação. Agora, na refrigeração do frio alimentar, a refrigeração comercial e industrial, o mesmo compressor tem infinitas possibilidades de aplicação com vários tipos de fluido refrigerante, várias pressões de trabalho possíveis. Então, a empresa que faz o projeto, ela tem que estar sempre ciente e atuante e dentro da dinâmica do que é a refrigeração, a tecnologia da refrigeração, ou seja, necessidade, aplicação, seleção, instalação. Aí você tem a máquina que está entregando aquilo que foi a necessidade esperada por quem fez o investimento. Aí sim a gente pode fazer um roteiro de manutenção para que quem for fazer essa manutenção tenha o entendimento de que as peças foram bem selecionadas e aí elas estão trabalhando bem, a máquina vai ter o maior tempo de vida útil até o seu período de obsolescência, né? Que até ele vai entrar em vai ser obsoleta para entrar um novo investimento para trocar aquela máquina por uma máquina nova. E é como é que são as coisas, né? Se você fizer todas as etapas anteriores, você tem condições de fazer uma manutenção para dar durabilidade. Se você não fizer as etapas anteriores da maneira correta, nem a condição de fazer, você nem começa, você nem se bota na condição de poder fazer uma boa manutenção. E entrando até um pouco nesse assunto manutenção, a manutenção ela se inicia com os cuidados para manter, né? Manter, manutenção. Porque se eu fizer tudo isso também e não fizer a manutenção, manter. Num horizonte muito curto vai tudo por água abaixo. Tudo. Né? Manter. Tudo que está ao nosso redor tem um desgaste. Seja um ser biológico, seja um ser não biológico. Tudo tem desgaste. E manutenção de maintenance é manter. Você não vai ligar e vai funcionar pro resto da vida, né? Você precisa de estar com ela. É igual você comprar um carro, pode ser um carro importado. Se você não fizer manutenção nele de 6 meses, troca óleo, ele daqui 4 anos vai estar pior do que aquele carrinho de 15 anos lá que a pessoa cuidou do carro como se fosse o único da vida. Todo manual todo carimbado ponta a ponta. E aí entra aquilo que você falou do condensador. Não que o propósito da reunião que seja falar de condensador, mas a raiz de tudo. Mas é importante o público entender a necessidade que se tem. Um condensador mal selecionado lá no princípio, né, Júnior? Ele vai ferrou a máquina inteira. Sacrifica todo mundo. Ferrou a máquina inteira. Então você pode ter a melhor equipe de manutenção da tua região. Não vai sanar o problema. É por isso que a gente está insistindo no passo inicial, né? Ter uma equipe boa, uma empresa de excelência para poder fazer todo o projeto e a seleção do componente, entendendo aonde ele será aplicado. Inclusive a instalação, né? A gente não pode comprar o melhor produto do mundo e instalar da forma correta. Isso é um bom ponto, né? É um bom ponto a falar. Pode falar. Que aí, se a instalação não for bem feita, a manutenção vai ter que ou instalar de novo, ou será sacrificada por muito tempo e até mal entendida. Né? Porque vai colocar tubo que não está limpo, o vácuo não limpa tubo. Não só isso, né? Às vezes o cliente fala assim, não, bota aí, isso aí, o fulano me falou que coloca tudo para funcionar em uma manhã.
Você não fez os procedimentos que precisam ser feitos para botar tudo para funcionar em uma manhã. Então... Vou trazer um pouco antes aqui, e a gente vem para falar só um pouquinho sobre instalação, mas um dimensionamento, né, falando um pouco do condensador, que é quem mais é agravado, né, por esse fator, nós temos estações do ano. Né? E onde agora, nessa que nós estamos, que é o verão, é a mais agravada. Ah, mas estava tudo bem. A preventiva ela precisa acontecer, a inspeção visual precisa acontecer para se antecipar numa substituição. Você pode ter, né, uma degradação ali por desgaste de tempo, clima, uma série de fatores, para que você não entre nos momentos. Obviamente que um sistema trabalha, exige-se muito mais no sistema de refrigeração às 3 da tarde do que à noite. Sim. Né? No verão do que no inverno, né? Em dias de sol do que em dias de chuva. Então, isso vai dar ele muda o comportamento. Muda o comportamento do sistema. Mais úmido, menos úmido. Né? Varia bastante, Então, isso é um ponto que a gente tem que estar sempre atento. Vindo um pouquinho no lance de instalação, acho que é legal ter a sua, né, explanação aí sobre esses cuidados, né? Acho que vácuo é uma coisa que muito se fala, mas eu acho que a gente precisa conseguir traduzir ele de uma maneira mais clara pro cliente entender o que é isso, por que se faz isso. Existe possibilidade de não se fazer vácuo numa linha? Na realidade, isso é abominável, né? Então, partindo então desse caminho, né, que nós estamos falando, né, de necessidade, aplicação e a instalação. Né? A boa seleção, aplicação e instalação. Então, a instalação, a partir de um projeto, uma equipe especializada vai interligar todos os componentes que foram selecionados, interligação de componentes com tubulação, acessórios, isolamento, etc. Mas existe um momento que vai ser feito a pressurização de tubulação para verificação se aquilo está estanque, para que possa receber o fluido refrigerante, para que possa receber o óleo em circulação durante a aplicação do equipamento. Mas antes de fazer a carga do fluido refrigerante, vem o procedimento de vácuo. Então, pressurizou. Não foi encontrado vazamento, aí vem o procedimento de vácuo. Né? Então, que é extremamente necessário, porque o que é o procedimento de vácuo? Você vai fazer o uso de um equipamento correto, que é a bomba de vácuo ou as bombas de vácuo, né, com um instrumento correto para verificar a acurácia, até onde esse procedimento ele chegou na qualidade. Mas o que é o vácuo? A bomba de vácuo retira inicialmente o ar residual do sistema, porque o sistema até então estava aberto, aí foi pressurizado no momento da interligação dos componentes, aí despressuriza, a pressão que está dentro do sistema, o ar residual precisa ser retirado, então a bomba de vácuo vai trabalhar, vai retirar toda a atmosfera, né, que tem dentro desses componentes, e aí vai começar a reduzir a pressão. Então, a intenção, além, obviamente, de tirar o ar desse ambiente, é retirar umidade. Por quê? Porque quando você abastece seu carro num posto de gasolina, você quer o quê? O combustível puro. Você não quer ele batizado. Umidade dentro do sistema é como se tivesse um fluido batizado, o óleo batizado com água, e a água reage com fluido refrigerante que contém flúor, contém cloro, contém CO1, CO2, vai formar ácido carbônico, ácido fluorídrico, ácido clorídrico, que vai gerar corrosão em metal, vai gerar corrosão em verniz de motor, vai tirar isolamento de motor, vai gerar uma queima de motor, que no futuro vai dar problema de manutenção, vai dar parada de equipamento, problema de passivo, do que está armazenado. Então, tudo isso começa com um procedimento, e pode ser evitado com um procedimento padrão, que é obrigatório em qualquer sistema de refrigeração, que é o vácuo, que o vácuo não deixa de ser, né, um procedimento de limpeza de sistema, porque está tirando ar, e aí começa a cair a pressão, a água começa a evaporar a uma temperatura diferente dos 100 graus, que é a evaporação a nível do mar, começa a evaporar a temperatura de 60, 50, 40, 10, 0, chega até congelar o residual de água, por isso que a gente quebra o vácuo, né? Passa nitrogênio para subir a pressão, para mudar a temperatura de evaporação, ela evapora e a bomba vai torar de novo. Por isso que a gente fala, faz o vácuo, quebra o vácuo, faz o vácuo, quebra o vácuo, porque chega um momento que o valor do vácuo alcançado não é o ideal, que é o tal do, pelo menos para nós, no nosso ramo, no convencional é 500 micras.
né, que é uma unidade específica que você não consegue ver no manômetro. E até hoje tem muito a lei, bateu zero, tá bom. Hã? Não, parou de sair de fumacinha da bomba de vácuo, tá beleza. Ou então assim, deu 5 minutos, tá joia. Tanto tempo depois que tá no zero. Faz o vácuo, não, mas sempre fiz assim, isso é papo Nutella, não precisa. Precisa. Precisa porque no final, nós como fabricantes sabemos quais são os resultados. E mesmo que nós como fabricantes temos uma tecnologia que necessita ser vendida para que se mantenha uma fábrica viva e com condição de investimento para que a tecnologia seja sempre melhor, nós não queremos vender um compressor para que esse compressor volte com 1 ano, 2 anos, 3 anos, quebrado para poder que tenha que se fazer praticamente um conserto completo. Então o vácuo é extremamente necessário, porque essa operação técnica ela garante que dentro do sistema vai circular aquilo que tem que circular dentro do sistema, que é fluido refrigerante no maior grau de pureza possível e o fluido lubrificante, que é aquilo que vai permitir com que as peças de um compressor se movimentem com o menor atrito possível. E tem que ter qualidade, porque qualquer outra coisa que não seja fluido refrigerante ou fluido lubrificante é um fator contaminante que vai tirar a originalidade do conjunto e vai acelerar o processo de desgaste e custo. Tudo isso vai gerar custo. Não só o custo para reoperar o sistema, mas o custo para remanufaturar, por exemplo, um compressor, e muitas vezes pode ser o custo de um produto que estava armazenado numa câmara, que pela perda do compressor foi perdido o produto, ou você ficou sem a operação daquela câmara, que não deixa de ser um ponto de lucro, e até de valorização do investimento. Exatamente. Exatamente. Então, assim, vácuo, só para finalizar, sem querer ir muito a fundo, que eu já até talvez tenha ido, a operação de vácuo ela é primordial, seja no startup do equipamento, ou seja numa intervenção eventual, no momento de uma troca de um filtro, no momento da troca de óleo de um compressor, abrir o sistema, tem que fazer vácuo. Por quê? Porque se você não fizer, você vai estar largado dentro do sistema um contaminante, que por menor que seja, ele vai influenciar de alguma forma a operação. O ar dentro do sistema, pessoal, imagina, você tem o ar circulando junto com o fluido refrigerante do sistema. O primeiro que o ar contém, então, por exemplo, oxigênio, contém umidade, e aquilo que ele não condensa, por exemplo. O ar não vai condensar porque um sistema de refrigeração não tem essa capacidade. Ele vai ficar em bolhas no condensador. Então ele vai diminuir o volume interno do condensador, vai aumentar a pressão de descarga, que vai aumentar o consumo energético, aumento de pressão de condensador, seja por sujeira de condensador ou por ar, porque não fez vácuo, é dinheiro, é energia que está sendo consumida. Acho que o grande objetivo é a gente cada vez mais tentar traduzir isso para a operação, que tudo é importante, O sistema de refrigeração em si, ele é complexo, todas as variáveis ali, que são as premissas iniciais, tanto das condições de ambiente externas ou as condições internas do dimensionamento do sistema, impactam diretamente no funcionamento. E a gente tem que nem sempre basta fazer a condução técnica da melhor maneira. Tem que ser na velocidade certa. Isso aí. Tem vários fatores aí que são envolvidos. Por isso que quanto mais todo o time tem um mínimo conhecimento disso, ajuda a tornar os dias mais fáceis. Eu acho que existe um momento aí que é muito importante, que é essa conscientização. Eu acho que tudo muda a partir da conscientização. E essa conscientização do todo, a entender que a manutenção que ela deveria existir, deveria ser a corretiva, a preventiva e a preditiva. Esse seria o cenário ideal. E hoje a gente fica muito mais em função de corretiva. E a corretiva ela é imprevisível, e aí isso traz muita emergência, às vezes investimentos acima dos ideais. E essa conscientização ela muda até a forma como o próprio supermercado lida com a contratação nas prestações de serviço. E vice-versa, como as prestações de serviço lidam com a condução dos serviços no cliente. Então, então assim, eu acho que essa conscientização ela só consegue acontecer a partir do momento que a maior parte de pessoas minimamente entendam
esse básico. O básico. Né? O básico. Porque aí eu consigo botar o peso da velocidade, o peso da importância, né? E ajudar nessa decisão. Conseguir dimensionar um tempo de uma interferência, um tempo de um serviço, né? Todo mundo saber quando aquilo ali é algo urgente ou não, né? Acho que a boa relação é aquela que coopera, né? Uma com a outra. E acho que o conhecimento é a porta de entrada para isso e a conscientização. Acho que seguindo essa lógica, né, vai passando passo a passo, isso é muito esclarecedor da forma como você está colocando, né, Marcos, para quem está nos ouvindo, assim, que não tem muito conhecimento de refrigeração, né? Então a gente começou lá um processo, né, com pressurização, todos os componentes instalados e tal, pressurizado, vácuo. E aí? Conseguimos fazer o vácuo, né? Essa orientação aqui, qual o próximo passo? A gente tem alguns passos ainda aí, até colocar o sistema 100% funcionando, que às vezes o cliente não tem ideia, né? Daqui para frente, quando eu começar a botar a máquina para rodar, existem alguns componentes que eu tenho que trocar, né? Filtros, enfim, sim, né? Até que a gente, máquina startada e tudo, e a gente avança para um processo de manutenção, né? Isso, e aí, acho que a gente está caminhando para a vida do recém-nascido. Isso aí. Né? A gente está caminhando, nasceu, chorou, o que acontece agora? Né? Bom, fez o vácuo. Fez o vácuo, alcançou as 500 micras, o recomendado por norma internacional é que essa máquina fique aí em estado de repouso por 24 horas, para ver como é que vai ser a reação do equipamento frente ao procedimento de vácuo. Beleza, passou 24 horas, vamos tocar, colocou o filtro refrigerante, mas antes de startar a máquina, que o procedimento de startar a máquina, que seria o início da operação da máquina, tem o comissionamento, que é verificação de todos os equipamentos da máquina, tudo aquilo que seria o controle, né, e os dispositivos de segurança que vão garantir a boa operação do equipamento, eles estando garantidos de que todos estão dentro do esperado, aí vamos startar a máquina. Virou o botão, habilitou uma válvula de expansão, habilitou uma solenoide, vai fazendo o procedimento de rebaixamento de temperatura dos pontos onde os evaporadores vão trabalhar, para poder chegar na temperatura final, para poder ter o armazenamento do produto tal qual a gente espera. E aí, passadas todas essas etapas, a gente começa a avaliar os pontos iniciais de manutenção. No momento que a máquina parte, o que é recomendado para a saúde do equipamento? Por exemplo, na linha de sucção, é recomendado que se use um filtro de feltro, porque esse filtro de feltro é um feltro mesmo, literalmente, um pano que fica lá na linha de sucção da máquina. Por quê? Porque no início de trabalho dessa máquina, pode existir, por exemplo, uma grande quantidade de particulado, resto de solda Foscoper, resto de recorte de tubo, coisas que ficaram, até mesmo um pedaço de estopa, seja lá o que for, que está sendo arrastado pelo fluxo do fluido refrigerante que está circulando e não pode chegar no compressor. Né? Porque vai gerar uma obstrução séria e pode gerar uma condição crítica do compressor que pode até queimar o motor por obstrução e às vezes um desvio de aplicação de um componente de segurança. Então, filtros, filtro de feltro na linha de sucção, filtro pedra na linha de líquido, filtro de óleo depois do separador de óleo. Passadas 24 horas, retirar esse filtro de feltro, coloca um novo filtro de feltro, tira o filtro núcleo da linha de líquido, coloca um filtro novo na linha de líquido e preferencialmente troca o filtro de óleo também. São coisas muito baratas, perto do preço de um compressor, extremamente barato. Trocou esses 3 componentes, rodou mais 24 horas, o técnico vai lá avaliar a perda de carga em cada um desses filtros, e aí, não existindo perda de carga, vai tirar o filtro de feltro. O feltro não pode ficar na sucção de compressor, porque ele vai deformando, ele vai se degradando, e esse material pode ir para a sucção do compressor e gerar um dano muito ruim para o compressor. Então vai tirar esse filtro de feltro e colocar então um filtro de tela de aço inoxidável, que vai ser o filtro definitivo da linha de sucção do sistema. Então são 2 filtros de feltro e um filtro de tela, porque isso é procedimento padrão para equipamento comercial e industrial. Na linha de líquido, vai retirar esse filtro pedra que trabalhou durante 24 horas, porque o filtro pedra tem a função de reter umidade e reter também particulado, vai colocar um filtro novo, troca o filtro de óleo, aí deixa para rodar. Aí, daí em diante, na manutenção preventiva, tal qual é a recomendação do fabricante, que durante um período, né, dentro de uma planilha de preventiva, aí a equipe técnica,
né, dentro da atribuição dela, ela vai entender que se há ou não necessidade de trocar esses filtros num outro momento que não seja depois das 10.000 horas, conforme o fabricante recomenda, com 10.000 horas, por exemplo, trocar óleo de compressor pistão e trocar o grupo de filtros do equipamento. Então você vê que quando vai se botando na sequência, olha a quantidade de horas, olha a quantidade de dias que nós estamos falando. E muitas das vezes eu falo que na rotina de supermercado acontece em um dia o que não acontece em muitos negócios num mês. É muito dinâmico, é muito intenso, é desafiador, tá? E assim, e obviamente se olha muito custo, não pode estar parado, tem que funcionar rápido, tem que isso, tem que aquilo. E às vezes, para apertar o prazo, vai acabar tendo que negligenciar algumas das etapas importantes. E aí você vai entrar numa sequência que isso não vai te botar na condição de você nunca conseguir manter uma manutenção minimamente aceitável. Então assim, beleza, são escolhas, precisam tentar pelo menos serem evitadas. Sim. Vai acontecer alguma exceção? Vai. E aí vai tendo ali seus zelos, mas a gente precisa de, na maior parte dos casos, né, na predominância, a regra precisa ser sempre seguir o passo a passo recomendado, porque isso daí traz com certeza paz para todos os envolvidos, vida útil, segurança, eficiência energética, né, para todo o sistema e toda a operação do seu mercado. Vale lembrar que todos esses componentes fazem com que fazem uma melhor proteção para o coração do sistema, que é o compressor, né? E é isso, mais uma vez, não é achismo, né? A Bitzer tem lá números e números e números que mostram que isso não sendo bem feito. Mas sabe o que acontece? Eu vejo muito mas eu acho que eu vejo muita insegurança, né? Pela falta de conhecimento. Como eu falei, sistema de refrigeração é algo complexo. Pô, quem está envolvido no supermercado já tem que se preocupar com coisas demais, que é a própria operação do supermercado que é complexa. Por isso que precisa ver a aproximação da operação com refrigeração. Sim. Porque a refrigeração é outra coisa tão complexa que precisa de um cuidado, né? E assim, eu percebo que muitas das vezes se traduz nesse achismo pela falta de conhecimento, né? Eu vejo uma insegurança e ele fica, mas e se eu fizer esse investimento, será que vai resolver? Né? Não, se for mapeado as variáveis como precisa ser mapeado, vai resolver. Né? E aonde que resolve isso? O conhecimento. E muitas vezes o próprio mercadista ele se sente inseguro numa condução e aí acaba não concordando no investimento, numa melhoria, numa intervenção de até uma própria preventiva. Né? E isso é tão verdade que não é achismo, que a gente consegue, o próprio óleo, né? Acho que o próprio óleo a gente consegue fazer, né, inspeção teste, né, de acidez do óleo, né? Acho que o Marco pode falar um pouquinho mais sobre isso, para a gente saber a que condição está esse sistema, qual tipo de intervenção eu preciso fazer nesse momento. Sim, primeiro, a própria inspeção visual, você consegue olhar, por exemplo, o compressor tem um visor que você consegue enxergar a cor do óleo, que é o indicador, mas ainda assim, para sair da possibilidade do achismo, existe uma possibilidade de você verificar a qualidade do óleo de uma forma muito simples, uma qualidade em uma variável, que é o índice de acidez. Que o índice de acidez ele é um resultado da contaminação por água em um sistema. Ou seja, se o vácuo foi bem feito, o óleo não pode estar ácido. Mas se o vácuo foi mal feito, a água presente no sistema vai gerar acidez, tal qual eu falei anteriormente. Então, é um reagente, é um tubinho que vem com um reagente, um líquido. O técnico ele vai misturar nesse líquido uma dose de óleo da máquina e vai chacoalhar lá para ter essa reação, e de acordo com a cor dessa resultante desse produto, né, desse líquido, ele vai interpretar o nível de contaminação por água que existe no sistema. Bem barato, simples, funcional e ajuda demais porque ele antecipa algo que pode ser crítico no futuro, porque se a máquina fica trabalhando com um nível de acidez considerável, vai gerar tudo aquilo que a gente falou anteriormente, que seria corrosão em material metálico, e corrosão, ataque no verniz da bobina do motor, que diminui o isolamento e pode gerar uma queima precoce, né, um problema indevido num compressor. E simples, essa presença da umidade, ela não necessariamente vem só da etapa de instalação. Como o Marcos colocou, numa intervenção de manutenção,
num vazamento. Umidade, ela não segue o fluxo do gás, não. A umidade, uma vez que o sistema ali, né, tiver contato com a atmosfera, essa umidade já se faz presente, né? Então, esse de fato é um indicador que às vezes é um pouco aplicado, né, esse teste. É um bom recurso para então trazer para uma base racional, né, para ajudar ele na tomada de decisão, intervenção. Mas acho que é muito importante a gente trazer aqui agora para o pessoal do dia a dia. Existem muitas rotinas de manutenção que são mais técnicas, né? Que são o protocolo de atendimento ali que é mais técnico. E talvez, ao invés de esclarecer, poderia confundir um pouco mais. Mas existem as rotinas visuais. A gente podia pontuar algumas aqui rotinas em que essa equipe de loja, seja uma manutenção interna do cliente, né, que faz uma parte ali de intervenção, seja uma própria operação, gerência, operação de perecíveis, ou quem quer que seja, né, proprietário, o que ele pode olhar, o que ele pode observar, voltado ao sistema de refrigeração em si, que eles talvez poderia se antecipar algum problema futuro. Você não precisa ser um grande especialista para fazer essa inspeção visual e você perceber que existem anomalias ali que desviam o equipamento da operação adequada. Como, por exemplo, uma máquina de refrigeração tem trocadores de calor, né, que é o condensador, por exemplo, evaporador. Pode ter um, pode ter vários. Né? Então, a inspeção visual é literalmente enxergar se está sujo. Enxergar que se existe alguma obstrução. Né? Sujo, obstruído ou danificado? Ou danificado. Porque assim, em regiões próximas do mar, né, existe a questão da salinidade que vai atacar as aletas, né, que são aquelas lâminas que ajudam a dissipação do calor no caso do condensador, e com o tempo a salinidade ataca aquilo, corrói, aquilo auxilia a melhor dissipação e a máquina passa a perder, né, eficiência. Então, inspeção visual de condensador para verificação de sujidade, obstrução. Aí você vai... Pegando a obstrução aqui, bloco de gelo no evaporador não quer dizer que está gerando muito. Exatamente. Né? E é o contrário, né? E para chegar ao ponto de obstruir, isso foi uma sequência. Não foi de uma hora para cá. Não foi. Né? Isso é uma doença que cresceu. Exatamente. Então é muito importante sinalizar. A gente vê assim, isso muito pouco sinalizado, às vezes visto, mas não sinalizado para entender que é assim mesmo. Né? Então acho que esse é um ponto importante. Então falando da inspeção visual, por exemplo. Né? Então assim, vamos lá. O condensador, normalmente as máquinas têm um condensador só, isso é o padrão. Né? Então vamos falar do que é o mais convencional. O condensador está próximo da máquina de refrigeração, lá da casa de máquinas. Então assim, nesse giro pelo equipamento, passar pelo condensador, inspeção visual com relação à limpeza, a desobstrução e posicionamento. Beleza, caminhou, está lá perto da sala de máquinas, foi lá para a sala de máquinas. Então é muito simples você fazer uma inspeção visual, olhando, por exemplo, se um compressor está coberto com gelo. Porque de onde vem esse gelo? Né? Não é a umidade do sistema. O gelo é proveniente da quantidade de água presente no ambiente, da umidade relativa, né? Existe uma carga de água que a gente não vê, mas é presente, dissolvida no ar, por assim dizer, né? E dependendo da condição de aplicação por uma falha, por exemplo, existem possibilidades de que o compressor, no fluxo que ele está aspirando de volta, um fenômeno específico faz com que a água presente no ar comece a virar gelo ali no compressor, e dependendo do compressor, dependendo da aplicação para congelados, por exemplo, é esperado que exista uma faixa de gelo no compressor, porque esse compressor trabalha a menos 30 graus de evaporação. É esperado que ali, dependendo do modelo, 10, 20, 30 centímetros de gelo exista, mas nada além disso. Nada que mostre que um compressor fique coberto com gelo, ou chega lá no cabeçote, mesmo que você não saiba o que é um cabeçote, ou seja, a grosso modo, pelo comprimento do compressor, 1/4 do comprimento de um compressor de congelados, ele pode ter essa formação de gelo. Passou disso é um problema. Você tem que reportar para alguém que é o responsável pela manutenção. E outras inspeções, como por exemplo, o isolante, que é o isolante térmico, que é aquele esponjoso, né, que fica ao redor de tubulação, ao redor de coletores, às vezes ao redor de um tanque de líquido numa máquina. O aspecto dele tem que mostrar que ele está seco. Porque nitidamente essa manta de isolamento, com o tempo, ela vai também agregando umidade, e agregar umidade significa que ela vai perdendo o poder de isolar. Ela está lá para isolar. E isolar significa que ela tem que evitar com que aquilo que está lá para dentro absorva ou perca calor. Vou resumindo. Inspeção visual, verificar a textura, verificar se tem gotejamento de água,
verificar se em algum material metálico, seja compressor, seja tubulação, existe corrosão, ferrugem, né? Se você está vendo ali no chão melejamento de óleo. Então, tudo isso é um indicador que algo está errado. Tem algo que precisa de manutenção, porque às vezes um detalhe, até mesmo de uma válvula de serviço, de um coletor que está corroída, e se essa válvula é abandonada, corroída, isso numa madrugada, numa noite, essa válvula, o corpo dela vai diminuindo a parede dessa válvula, ela pode estourar e você perder toda a carga de gás do equipamento. A gente está falando aí de máquinas que podem ter 200, 300 quilos de fluido refrigerante ou mais. Então não é só o custo da reposição do fluido refrigerante, toda a operação vai ficar parada, né, por conta de uma válvulazinha que custa 30, 40, 50 reais, ou mais ou menos. Né? Então isso é inspeção visual. Aí vai lá para o evaporador, né, como o Júnior comentou. Os evaporadores que estão dentro das câmaras frigoríficas ou evaporadores de expositores. Não pode ter gelo. Né? O excesso de gelo é um bloqueio físico à circulação de ar. E a circulação de ar que garante o quê? O arraste do calor da mercadoria, do alimento, até o equipamento de refrigeração. O gelo é um bloqueio. Então a inspeção visual, bateu o olho, viu o olho, chegou numa câmara frigorífica, viu que o evaporador está lotado de gelo, não tem troca de calor. Então é inspeção visual. Por que acontece isso? Isso é com a tua equipe de manutenção. Mas você vai indicar. Né? E além disso tudo, né? Só dando um passo atrás daquilo que a gente estava falando do gás, da umidade no sistema, né? Um outro fator que não é o vácuo é o insumo que você compra. Comprar fluido refrigerante de boa qualidade, porque às vezes você fez tudo certo, tudo dentro do conforme, tudo dentro da cartilha, e comprou um fluido de refrigerante de má qualidade, de procedimento, de procedência duvidosa, e tudo que você fez de bom, perdeu tudo, né? Podia dizer que temos aí dois vilões aí, né? O fluido e o óleo, né? E o óleo, né? E o óleo, né? É muito bem lembrado, né? Se não o óleo, qual é a função do óleo? Manter as peças móveis lubrificadas uma vez. Um compressor pistão, por exemplo, né? O giro do virabrequim é 30 vezes em 1 segundo. Que é um compressor pistão, ele na frequência de 60 Hz é 1750 RPM. Que dá 30 giros em 1 segundo. Compra um óleo de má qualidade para você ver o quão rápido esse compressor vai desgastar, e pior. Óleo de má qualidade, o ponto de congelamento é próximo do regime de congelados. E o óleo começa a ficar congelado na linha de sucção, ele só volta num degelo, e aí nesse ponto ele começa a represar na linha, o compressor parou por falta de óleo. É até legal aproveitar essa parte do óleo, acho que trazer alguns esclarecimentos que às vezes é dúvida, né, para as pessoas, né? Por que se complementa óleo? Por que se coloca óleo? Né? É inevitável. Precisa trocar, não precisa, né? O óleo, o funcionamento do compressor ali, ele acaba indo para a linha, né? Você acaba tendo ali, né, até o próprio separador de óleo para conter isso, mas muitas vezes ele vai para a linha. Né? E principalmente quando você tem uma casa de máquina que está acima, né, do evaporador, precisa ter o cuidado para que esse óleo retorne para a casa de máquina. E aí é onde, né, tem todo um dimensionamento para isso de tubulação, bem como os próprios sifões. Sim, né? sim. Na refrigeração, o sifão não é para não voltar mau cheiro, né? Isso aí. Isso no esgoto, né? O sifão é para garantir o retorno de óleo. Exatamente. Né? Você faz ali um acúmulo de óleo para que o próprio fluido, na hora que esse óleo obstrui a tubulação como toda, ele dá um soco ali e faz esse óleo ele retornar para os compressores. Então, inclusive, esse complemento de óleo vai estar muito atrelado ao componente que se tem para controlar, para conter esse óleo, e aos tamanhos de linha também, né? Então, tem várias coisas envolvidas, é importante a gente entender um pouco de como que ele se comporta no sistema. Não que ele seja para isso, mas você acaba sempre tomando algumas medidas para conter as consequências da necessidade dele. Sim. Né? Cara, acho que, né, falamos bastante coisa, falamos bastante sobre inspeção visual. A gente, para quem quiser, aí é só pedir a gente manda para vocês. A Bits, ela tem alguns boletins técnicos com algumas boas práticas, né, de manutenção. Acho que conhecimento, né, é sempre esclarecedor. Quem quiser, manda mensagem para nós ali, a gente compartilha com vocês esse material. Né? O Marcos vai estar disponibilizando para nós aí após aqui esse papo. Só algum ponto mais aí que gostaria de reforçar nesse papo de hoje? O boletim técnico eu acho que é uma coisa bem interessante, porque você tem uma referência do que você precisa ler, não só no circuito como um todo, como o compressor. Né? A gente falou pouco de manutenção de compressor, mas lembrando que o compressor ele é o componente que tem as peças móveis do sistema.
Então é aquele componente suscetível, o componente mais suscetível a falhas, de acordo com um problema de operação dos demais componentes, pode gerar um tipo de situação onde o compressor possa receber, por exemplo, líquido que não evaporou no evaporador, ou um fluido que esquentou demais por falta de um condensador bem dimensionado ou limpo. Então existem também parâmetros que a equipe de manutenção, ela bem orientada, ela vai ler no compressor para que se consiga atestar ou se confirmar que o compressor está trabalhando dentro daquela aplicação que foi proposta lá no início do projeto. Porque o compressor é o maior consumidor de energia do sistema. Ele pode chegar a representar 90% da energia consumida no sistema de refrigeração. Então, a saúde do compressor é alcançada via boa manutenção, né, a troca de óleo periódica, né, a verificação dos parâmetros, diferencial de pressão de bomba de óleo, temperatura de motor, temperatura de óleo, superaquecimento, subresfriamento, que são variáveis técnicas, né, que aí a equipe técnica tem o melhor conhecimento sobre isso. Isso é de demasiada importância. Então, e juntamente com a manutenção, né, verificada em todos os demais componentes, né, o compressor ele precisa ser bem visto, porque o custo de um compressor reposto ou a remanufatura de um compressor, o conserto de um compressor é significativo. Então, quanto melhor é o cuidado, quanto melhor é o entendimento, quanto mais informação se tem, maior é o tempo de vida útil daquele que realmente é o coração do sistema. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Então, dentro desses boletins técnicos, existe uma ótima informação que pode ser distribuída para os responsáveis de manutenção, e além disso tem o nosso suporte na Bitzer, né, que nós temos um grupo de assistentes técnicos, especialistas, que estão à disposição para esclarecimentos, né? Essa aproximação com a indústria é muito importante, né? Porque traz essa confiança, traz esse esclarecimento, né? Essa certeza das tomadas de decisões. Então, né, a Bitzer aqui, né, através do Marcos, está disponibilizando sempre todo o apoio, né, conosco, todos os técnicos do mercado, né, autorizada, para que dê sempre essa tranquilidade de estar no caminho certo. Eu reforço aqui a importância do conhecimento. Leve conhecimento de refrigeração para todo o seu time. Quanto mais gente conhecendo um pouquinho mais a fundo, isso torna nossos dias menos difíceis, né? Refrigeração ela representa muito dentro do supermercado e dentro de muitas operações. Então, eu acho que o primeiro caminho é o conhecimento, que isso vai gerar uma conscientização e tudo se torna mais fácil. Conhecimento é investimento que se leva para a vida toda e ninguém tira de você. E quanto mais conhecimento, mais leve, né, a carga fica, né, de acordo com aquilo que você trabalha, né? Foi um bom papo, né? Acho que deu para falar bastante coisa. Acho que não ficou nada para trás, né? O assunto tem para uma semana, né? Falamos que duraria umas 3 horas se quisesse conversar sobre isso. Olha só, um ponto que você levantou que a gente esqueceu de falar foi da preditiva. Porque a preditiva, cara, hoje falar de manutenção sem amarrar com preditiva é deixar um pedaço para trás, que hoje preditiva é um núcleo da confirmação da boa manutenção, porque você tem um acompanhamento, né? Porque a gente esqueceu de falar isso. Nossa. Não, e você falar do monitoramento, pelo amor de Deus. Não existe nós sem monitoramento. Não existe preditiva sem monitoramento, né? Então, assim, por mais que se confunda a palavra preditiva com preventiva, preventiva você prevê baseado naquilo que o fabricante do equipamento te recomenda. A preditiva é predizer, você está assim, baseado no comportamento alterado do equipamento, você está prevendo que em um determinado momento vai dar ruim. Então você fazer a manutenção dentro dessa predição é muito mais barato, é previsível, né, e você consegue fazer com que o equipamento tenha maior longevidade. Como, por exemplo, você tem lá todo o monitoramento, transdutores e sensores atrelados ao equipamento, e a temperatura de descarga de um compressor é tão importante quanto, porque também é um indicativo de saúde do compressor. A Bitzer, por exemplo, põe o limite da temperatura de descarga lá em 120, porque a partir disso começa a degradar óleo. Aquele compressor trabalhou durante 3 meses a 95, dentro daquilo que é esperado termodinamicamente, 95, 95, 95. Aí apareceu lá o indicador pelo monitoramento que está em 99. 99 não bateu 120, não significa que o compressor está para quebrar, mas 99 é um desvio de aplicação, é um desvio de operação. Então você está predizendo que pode acontecer alguma coisa. Então aí entra a justificativa do investimento no monitoramento, porque aí vai um técnico lá
que pode, não precisa ser agora, não precisa ser amanhã cedo, mas pode ser depois de amanhã de manhã. E vai ser muito tempo antes do problema. Vai ser muito tempo antes do problema. Então, assim, falar sobre manutenção preditiva, né, é importantíssimo, porque isso é um investimento que no início é necessário. Ah, mas é caro um contrato. Não, não é caro. Não é caro. O caro é parar uma operação. Quando a gente fala sobre a inspeção visual, o monitoramento permite você ter justamente a leitura, né, a observação, porém agora com medição. É isso aí. Isso aí. Aquela história do que não se mede, não se vê, né? Com registro. Com registro, que se torna tudo ainda mais objetivo, mais racional e com mais certeza. Isso aí. Hoje, assim, acho que eu não vejo loja você conseguir fazer uma manutenção sem estar monitorando. É isso aí. Isso aí. Não faz sentido. É muito mais caro, é muito mais desgastante, é muito mais incerto você não ter. Né? Isso aí. Então, antes eu até acredito que sem o monitoramento é difícil fazer um preditivo. Né? A parte industrial fazia isso mais. Né? Sim. Mais que está medindo, mas está no controlador ali, aí vai estar lá fazendo uma inspeção. Mas hoje com acesso remoto, cara, isso na verdade ele já existe faz muito tempo, só que muito pouco utilizado. Né? A gente está vendo uma movimentação maior de utilização, uma popularidade maior, uma redução de custos de componentes, né, uma aplicação maior por todas as indústrias, e é algo, mas a gente ainda vê muita gente sem utilizar. Né? É um grande investimento, assim, em relação ao benefício que se dá. E eu vejo assim, tanto quanto o dimensionamento no sistema, que foi levado em consideração todas aquelas premissas para que ela possa ter um funcionamento no modo automático e ter a melhor eficiência dele, que muitas vezes não está tudo no manual, tocando direto, e que isso precisa ser evitado. Muitas das vezes a gente tem sistemas aptos a serem monitorados e não sendo utilizados, né? Então, assim, a gente precisa de utilizar, de explorar o que essas máquinas podem proporcionar. E existem inúmeras ferramentas, né? Não é difícil. E hoje a gente vê loja que, teoricamente, nova, que está com o monitoramento desligado. Tem monitoramento e não funciona. Não funciona. Ele não é lojas antigas, né? São lojas novas que estão... Fica aí até um dever de casa aí para um tema do episódio, a gente falar um pouco sobre esse monitoramento. Eu acho que precisa trazer mais proximidade para as pessoas sobre esse assunto. Até para complementar tudo isso, né, e finalizar, assim, a Bitzer, por exemplo, ela investiu pesadamente nisso, né, onde hoje o cliente tem a possibilidade de, juntamente com o compressor, adquirir como acessório uma placa que a gente chama de módulo IQ, e essa placa ela fica sobre a caixa elétrica, dentro de uma outra caixa, e além dela então ela enxerga todos os dispositivos de segurança do compressor, todas as variáveis de saúde do compressor, ela é conectada numa rede 485, por exemplo, e dispara essa informação num roteador que dispara para a própria nuvem da Bitzer, que você pode, como um acessório adquirido, ter uma inteligência artificial que analisa todos os dados do compressor, faz a mineração dos dados e te envia a informação de que, por predição, esse compressor saiu um pouco fora da aplicação e é importante que se faça uma avaliação e uma correção para que ele volte a trabalhar dentro do esperado. E isso é o futuro, né? Só que é um futuro já presente, que vale o investimento, porque no final isso atrasa a necessidade de overhauling ou conserto de um compressor, né? E mantém o compressor dentro da aplicação e o consumo elétrico, né, esperado. Fica aqui o nosso compromisso de a gente trazer isso daqui para deixar mais em contato, tanto com os técnicos como com os clientes. Né, vou colocar isso aqui dentro do seu treinamento da FG. Com certeza. Vou colocar essa placa aqui dentro para que todos possam vir aqui ver essa realidade funcionando. Né? Conta conosco e estaremos aí, né? Estamos aqui no compromisso, né, de levar isso, né, botar todo mundo em contato e levar esse conhecimento. Excelência. Perfeito. Muito bom. Puxamos. Aproveitar aqui para entregar uma lembrança aqui dos nossos 40 anos para o Marcos. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Isso aí é um pouco que a gente tentou traduzir aí da história, não só da empresa, mas do nosso fundador, né? O Gervásio, que tem uma história aí bacana. Então tá traduzido aí na cartinha e num copo aí com a nossa história aí. Um pouquinho aí, uma lembrança dos nossos 40 anos que a FG está completando. Esse copo a gente conta a história da empresa na linha do tempo do fundador, então é bem legal, trazendo bastante dos nossos valores.
Eu acho que ficou bem bacana como forma de celebrar aí os 40 anos de trajetória. Tem muito amor aqui, né? Bastante. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Muito obrigado. Nada, eu agradeço mais uma vez e conta sempre com a gente. Ó, Fábio, tá levando o seu aqui também, hein? Nossa. Ó, pode cobrar, hein, homem? Muito obrigado. Valeu, um abraço, irmão. Obrigado. E fica aí esse episódio. Aproveitem, né? Assistam o episódio 1 também, que tem um conteúdo muito bacana. E em breve tem mais novidades aí, muitos papos, trazendo muito conhecimento com a FG Conecta. Obrigado, pessoal. Até a próxima.